Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h31, é tempo de esperançar, né? Hoje nós estamos aqui, estamos no quarto, né? Que eu tive hoje um momento aqui meio enrolado, então vim para o quarto para resolver as coisas, né? Oi, Fátima, paz e bem. Né? Para que ninguém se perca, hoje é dia 12 de agosto, tá? Hoje é dia 12 de agosto, nós vamos fazer reflexão de São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo ao primeiro versículo do capítulo 19, tá? Né? Hoje eu tô aqui no quarto, tive que acender a luz assim que deixa as coisas mais claras, assim, jogo de cara aqui na minha frente, fiz até um... Mas é assim mesmo, né? É aquela coisa do... que eu vivo falando, e eu falo assim, porque para mim é muito importante. Eu não tenho nenhuma organização, nenhum preparo maior, né? Tem esse aparelho agora que eu comprei, que ele é um círculo de luz assim, né? Que eu comprei porque a minha sobrinha disse que era bom, porque precisava ficar assim mais claro a minha imagem, né? É a única coisa que eu tenho realmente assim para fazer a live, né? Durante muito tempo eu fiz a live apoiada num descanso de copo, né? Mas acho que a graça é essa mesmo, sabe? A graça é a gente estar aqui fazendo as coisas do jeito que a gente sabe fazer, do jeito que a gente pode fazer, né? E assim, não é cair numa... A gente tem que pensar no sentido de uma simplicidade, sabe? Eu tenho que ver qual é o dia. Eu vou fazer uma live, não sei se fazer uma live à parte, eu vou aproveitar, vamos pensar isso ainda, no dia do Pacto das Catacumbas, para mostrar para vocês o que é o Pacto das Catacumbas, como ele foi formado, né? Porque eu acho que tem umas coisas assim que a gente devia tentar recuperar na igreja, né? Uma certa simplicidade, uma certa tranquilidade, né? Ninguém precisa de um grande, uma coisa assim super, ultra preparada, né? A gente precisa ter muito do amor, né? Então já viu, né? Amor, simplicidade, coração. Amanhã vou participar do aniversário dos meus netos gêmeos. Ah, sim, sim. 21 anos online. Ah, que coisa gostosa, Fátima. Que bom. Ah, mas eu amanhã vou pedir pro povo rezar por eles. Ah, vou. Sabe, eu acho que a graça é essa, tá? Da gente estar aqui junto, conversando, batendo papo, celebrando essas coisas. Eles na Austrália, né? A gente vai ficar longe, né? Mas graças a Deus você vai poder vê-los, mesmo à distância você poderá vê-los, né? Que bom, Fátima, que bom. Acho que isso aqui é importante, sabe? Que a gente possa recuperar essa dimensão de família, né? Igreja como família, né? Me marca muito no batismo quando a gente fala assim, a gente pergunta aos pais, pergunta aos padrinhos e depois olha para a Assembleia e fala assim, e vós aqui reunidos, quereis ser uma comunidade de fé e de amor para essas crianças? Né? Eu fico pensando como a gente tem que recuperar essa dimensão da igreja, né? A dimensão da fé e do amor, né? A dimensão de uma comunidade de iguais que buscam seguir a Jesus, né? Porque é muito gozado isso. Eu até vou falar um pouco disso na nossa reflexão de hoje. Vai tocar nesse assunto, né? Da forma como a gente meio que se afastou um pouco do que Jesus pede para nós, né?
A gente se afastou um pouco. Mas tudo bem, não tem problema. Uma das coisas que a gente aprende com Jesus é que não tem problema se você se afastou um pouco, desde que você esteja disposto a voltar. Ah, Bernardo, e se eu me afastar muito? Não estou disposto a voltar. Né? Bom, vamos começar? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como que pagar, o patrão mandou que ele fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que ele possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado no prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, o empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deves! O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou-lo jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicastes. Não devias ti também ter compaixão do teu companheiro, como tive compaixão de ti? O patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Até terminar, ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Sabe, existe uma coisa que eu acho que a gente tem que exercer, né? É muito interessante porque a gente fala no ministro da Eucaristia, a gente fala no ministro da palavra, o diácono é o ministro ordenado da palavra, ou seja, ministro da Consolação e Esperança, ou seja, existe uma coisa que é o ministério. Né? Inclusive, uma das grandes modificações do Concílio Vaticano II foi pensar uma igreja ministerial. Né? E quando a gente fala em ministro, fala em ministério, as pessoas têm uma ideia de grandeza, de poder, por causa dos ministros de Estado. O ministro da Saúde, o ministro da Economia, o ministro da Educação, né? Mas a palavra ministro, ela não surge com este papel. Né? A palavra ministro vem de minister, que é tipo um servo,
que ficava alguma coisa entre o mordomo e o capataz, ou seja, era um administrador de um grande senhor. Então, um grande senhor não ficava se gastando com as besteiras de quem contrata, quem não contrata, quem faz isso, quem faz aquilo. Ele tinha o seu minister, ou seja, aquele que trabalhava para ele. A proposta do Concílio é inicial. Então nós temos os ministros da Consolação e Esperança, que são aqueles que servem a comunidade, levando a consolação e esperança na hora do sepultamento. Existe o ministro da comunhão, seja o ministro ordinário, que é o diácono, sejam os ministros extraordinários, que são os leigos, que levam a comunhão àqueles que dela precisam e não podem ir à igreja. Existe os ministros do batismo em algumas regiões onde você não tem clérigos para batizar, leigos batizam. Você tem ministros da palavra onde leigos ou até diáconos fazem um ofício, uma reflexão, uma celebração da palavra. Aliás, várias pessoas que assistem a live participavam antes dessa confusão da pandemia de celebrações da palavra comigo. Então, o ministério é você se colocar a serviço. E aí é que me veio hoje, assim, é uma inspiração mesmo. Assim, eu não sei, bem assim, não está nem muito definido na minha cabeça isso. Mas é o ministério do amor, do perdão. Sabe? O ministério do perdão. Do mesmo jeito que existe o ministro da palavra, que reflete a palavra, celebra a palavra com a sua comunidade. Existe o ministro da comunhão, que leva a comunhão àqueles que não podem vir à igreja para recebê-lo. É necessário que a gente crie para nós o ministério do perdão. Sabe, assim, eu não estou dizendo que tem que ter isso na igreja, tem que ser investido. Não, esquece isso. Vamos no simples. Vamos naquela fé pura dos primeiros séculos. Vamos criar em nós, para nós, o ministério do perdão. Vamos transformar o perdão numa forma de serviço, de servir a sua comunidade. Mas, Bernardo, como é isso? Perfeito, boa pergunta. Vamos pautar a nossa vida no perdão. Vamos admitir que o perdão é um serviço que nós podemos exercer para a nossa comunidade e que é necessário. Vamos estabelecer como base da nossa relação o perdão. Ou seja, vamos partir do princípio que nós vamos perdoar. Sabe, isso tem um pouco a ver com a reflexão que eu fiz sobre a transfiguração na nossa vida. Se lembra? Quando eu falei sobre a transfiguração na nossa vida, eu falei assim que nós precisamos transfigurar os outros, ver nos outros Jesus. Porque eu disse que na transfiguração não é que a roupa se mostrava branca para os outros. Eu falei, vamos transfigurar os nossos irmãos e ver Jesus nos nossos irmãos. E vendo Jesus nos nossos irmãos, nós vamos só ver o que é bom. Dentro dessa lógica é que a gente vai criar um ministério do perdão. Ora, se eu entendo que aquele irmão é Jesus, como eu não posso perdoá-lo?
Eu não devia nem pensar no pecado dele. Porque a gente não pode nem pensar no pecado de Jesus. Porque não tem. Mas, Bernardo, mas o meu irmão peca. E ele pode pecar contra mim perfeito. Concordo. Mas é aí que entra o ministério do perdão. É a hora que você virar e pensar assim, quem você quer ser. Você quer ser o rei que perdoa aquele, vamos dizer, servidor, aquele funcionário que pede o perdão mesmo, o rei, sabendo que ele não vai pagar. É muito interessante essa colocação. Ele devia uma fortuna enorme. Ele pede ao rei, dai-me um prazo que eu te pagarei. O rei sabe que ele não vai pagar. E como o rei sabe que ele não vai pagar, o que ele faz? Perdoa a tua dívida, pode ir embora. Nota o que a gente está falando. Eu perdoo, eu sei que você me deve, mentiu para mim porque você pediu um prazo e disse que ia pagar nesse prazo, eu sei que você não vai pagar nesse prazo. Eu perdoo a tua dívida. Esquece, mas perdoado. Vai embora. Acabou a sua dívida. Sabe, maravilha. Ô, João, tudo bem? Como é que você está, Pedro? Tudo bem? Paz e bem. Olha a grandeza desse ato. É por isso que eu estou falando do Ministério do Perdão. Estou com saudade também, Pedro. Sabe, é justamente essa grandeza do rei, que já tem uma pessoa em falta com ele. Está me devendo uma fortuna enorme. Essa pessoa mente para ele. Me dá um prazo que eu vou te pagar. Ele sabe que não vai pagar. Ele fala assim, tua dívida acabou. Esquece. Acabei com a sua dívida. Pode ir embora. Ele não só ignora a dificuldade da pessoa, ignora como ele desobriga a pessoa daquilo. Essa mesma pessoa, ela não consegue fazer o mesmo com o outro que devia uma quantia pequena de dinheiro. E essa pessoa faz o mesmo pedido, lembrando que quando aquele que teve 100 moedas fala, dai-me um prazo e eu te pagarei, era possível ele fazer isso. Enquanto o primeiro servo, que agora cobra do segundo, quando fala para o rei, dai-me um prazo e eu te pagarei, ele sabe que não pode fazer. Quem vive no ministério do perdão como esse rei, ignora a mentira, entende a limitação do outro, a dificuldade do outro e fala assim, tá. O que não vive no ministério do perdão não consegue perdoar. Sabe, não é uma questão de uma frase. De vez em quando eu vejo as pessoas falando assim, Bernardo, perdoar é muito difícil, porque o mal que ele me fez, eu não consigo esquecer. E às vezes é muito duro, às vezes é muito difícil, sabe? Eu não recrimino ninguém, não. Sabe, eu não recrimino ninguém, porque às vezes é muito dolorido, às vezes é muito sofrido, às vezes o mal é muito grande. Eu não questiono, tá? Não questiono, não. Mas o rei se esqueceu da dívida. O rei virou e falou assim, me esqueci que você está me devendo alguma coisa. Não, ele falou assim, sua dívida acabou. A dívida existe, mas o rei escolhe amá-lo além da dívida. Sabe, às vezes, perdoar é decidir amar o teu irmão mesmo com o mal que ele fez a ti. Né?
Ô, Tchelinho querido, paz e bem, menino. Às vezes, a maravilha é essa. Você me fez um mal, não tem como a gente apagar esse mal, mesmo assim eu vou te amar. Isso é o ministério do perdão. Ah, Bernardo, isso é muito difícil. É sim. Mas o simples fato de você decidir fazer isso, mesmo com toda a sua dificuldade, mesmo com todos os seus limites, mesmo que doa, você diga assim, olha, você fez isso contra mim e isso criou uma ferida na minha vida que eu acho que nunca vai se recuperar, mas eu quero continuar te amando como meu irmão, como minha irmã. Deixa pra lá. Sabe, é claro que isso vira e mexe vai vir na sua memória, vai apertar o seu coração, é óbvio. Porque você é um ser humano, você não é um robô, um relógio, um telefone celular. Mas o importante é você ter escolhido amar. E uma coisa que me chama muita atenção, é que Pedro chega falando, se alguém pecar contra mim, o que eu devo fazer? Por que eu falo isso? Porque existe hoje em dia um grupo de pessoas que já nem se preocupa só com aquele que peca contra a gente. Tem gente que acha que tem que vigiar todos os pecados de todo mundo. Ah, não, fulano não pecou contra mim, mas pecou contra o time de futebol. Pecou contra o pipoqueiro da esquina. Pessoal, vamos parar com isso. Vamos deixar de ser fiscal da vida alheia. Vamos deixar de se perturbar com os outros. Vamos exercer o ministério do perdão. Sabe, a única hora que nós podemos nos perturbar com a vida alheia é perante o mal. Se vocês veem o mal, vocês têm uma obrigação pessoal de se colocar contra o mal. Como os outros funcionários viram aqui. Viram um funcionário que havia sido perdoado de um pecado imenso, cobrar uma quantia irrisória e maltratar aquele que não podia cobrar. Isso é mal, isso é perversidão, isso é maldade. Do mesmo jeito que você não pode ficar, não, fulano está pecando nisso, está pecando naquilo, está pecando naquilo outro, está pecando... Cara, cuida da sua vida, da sua alma. Seja você exemplo de luz para todos, que todos olhem e digam, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse idoso, são um exemplo, eu queria ser que nem ele. Se preocupa com isso, se preocupa em perdoar os outros, mesmo que seja difícil. Segue esse ministério do perdão, que é uma coisa que está vindo na minha cabeça, que eu ainda não formulei direito, mas eu quero dividir com vocês, porque eu acho que é um grande caminho de vida. Daqui a pouco nós vamos ter, num domingo, uma oração que é assim, Senhor Deus poderoso, que mais mostra o seu poder no perdão e na misericórdia. A igreja diz que Deus mostra o seu poder no perdão e na misericórdia. Como nós não podemos querer servir ao mundo num caminho de perdão e de encontro com o irmão. Amém? Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para falar hoje. Né? Isso era o meu pensar, a minha forma de ver, né? E que eu queria dividir com vocês hoje. Né? Espero que tenha sido interessante, espero que tenha feito vocês pensarem na linha de oração. Ah, Bernardo, mas assim, não tenho muita coisa não. Isso vem na minha cabeça, eu falo,
Eu acho que é importante que a gente pense sobre essas coisas, pense sobre a forma de perdoar, a necessidade de perdoar, e aí a gente vai levando, né? Sugiro quem puder, quem tiver tempo, dá um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Vai lá, participa, dá uma olhadinha, e aí a gente pode ver o texto dele. Eu daqui a pouco estou indo lá ver o texto dele, tá? Amanhã a gente se vê de novo, combinado? Beleza, amanhã a gente se vê de novo às 15h30, né? Até lá, vamos ficar em paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça. Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Quem precisar sair, máscara. Tá? Teve a oportunidade, pintou a chance, vacina, qualquer braço, tudo é dom de Deus. Hoje sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida, glorifiquem o Senhor com o vosso perdão. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Beijos e bênçãos, até amanhã às 15h30. Tchau, tchau, pessoal.